Hoje é segunda-feira e que alegria começar essa semana aqui no Lugar de Paz com a sua companhia. Aqui vamos orar juntos. Eu sei que você tem pedidos de oração, certamente você tem motivos de louvor, de gratidão e que alegria nossa podermos contar com o nosso Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é amor, esse Deus que é uma rocha segura, é um Deus maravilhoso que nos ama e tem cuidado de cada um de nós. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico muito importante. Talvez você pergunte assim, qual é o maior e o mais importante de todos os dons? E é certo que você sabe qual é a resposta. O amor é o maior e o mais importante de todos os dons. E Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, em sua primeira carta, no capítulo 13, a partir do versículo 1, ele abre este capítulo dizendo o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor, ele é fundamental. E para ser bem sincero com você, nem eu e talvez nem você vivencie o verdadeiro amor. Porque o amor não é algo inerente ao ser humano. O amor é um dom de Deus e nós precisamos buscar esse dom em Deus. A Bíblia define Deus em uma frase muito simples: Deus é amor. Ele não tem amor para oferecer. Ele é, em essência, amor. Ele ama incondicionalmente. E o amor dele é constante e fiel. E não depende do seu rendimento, se você produz bastante ou se você não produz. Se você acerta constantemente ou se você erra constantemente. Deus ama porque Ele é amor. E a maior demonstração de amor do universo, ela se materializou em Cristo Jesus, que sendo Deus, se fez homem e habitou aqui entre nós para morrer pelos nossos pecados. Porque nós precisávamos deste amor, deste sacrifício, porque sem Ele todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Então o amor verdadeiro, ele se sacrifica. O amor verdadeiro, ele pensa no outro, ele pensa em fazer o outro feliz. Por isso que o amor é a base do governo de Deus. É claro que a justiça também faz parte da base de seu governo. E o amor e a justiça se combinam. E eu poderia dizer com toda a segurança para você, eu e você e todos nós precisamos aprender com Cristo Jesus e pedir a Ele que nos ensine a amar como Ele nos amou. Porque quando isso acontecer, os nossos relacionamentos serão mais, eu diria, mais verdadeiros. O nosso amor seria mais verdadeiro, refletindo o verdadeiro amor de Cristo por cada um de nós. Por isso eu e você precisamos sempre nos voltarmos para Deus, sempre em oração: Senhor, ensina-nos a amar verdadeiramente. Nós queremos seguir os Teus passos para termos relacionamentos mais saudáveis, verdadeiros. Eu desejo que Deus abençoe você ricamente na sua caminhada cristã e que o verdadeiro amor de Cristo seja uma realidade na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu casamento, nos seus relacionamentos interpessoais. Que o seu amor por Cristo aumente dia após dia, porque quando nós contemplamos Cristo e aquilo que Ele fez por nós, esse amor de Deus, esse amor manifestado em Cristo, nos constrange, de tal modo que a gente se pergunta: como é que Ele pode me amar, sendo eu quem eu sou? E eu repito novamente, Ele ama porque Ele é amor. E para você poder conhecer mais a respeito do propósito de Deus para a sua vida, no que se refere aos relacionamentos, especialmente o relacionamento entre marido e mulher, eu ofereço a você a revista Sem Tabus. Essa é a revista preparada pela terapeuta Darleide Alves. Ela é apresentadora do programa Consultório de Família e essa revista trata de assuntos muito importantes. Assuntos como sexualidade, prazer. Prazer é só para o homem
ou deve ser também para a mulher? Prazer é pecado? Existe algum limite para o prazer? Você também vai conhecer mais sobre o que a Bíblia fala a respeito de imoralidade sexual, pornografia à luz da Bíblia e como se livrar da pornografia. Com certeza, maridos e mulheres, com certeza essa revista vai ser uma bênção para edificar o lar, o matrimônio, sobre uma base sólida que é a palavra de Deus. Essa revista não terá nenhum custo para você. Entre em contato agora mesmo através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Essa revista chegará no endereço que você cadastrar. É isso mesmo. Pastor Fred, não tem pegadinha de forma alguma, nenhuma pegadinha. Entre em contato conosco, você receberá essa revista em sua casa sem nenhum custo. E agora nós vamos abrir o programa com os pedidos de oração, porque aqui no programa Lugar de Paz, nós intercedemos pelos pedidos que recebemos. E você gostaria que nós orássemos por você também? Você pode acessar as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, ou enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp e nós vamos compartilhar aqui no programa. Eu convido você então para me acompanhar na leitura dos pedidos. Então vamos à primeira mensagem. Nosso Facebook é facebook.com/lugardepaz.nt. E a primeira mensagem que nós recebemos é da Beli Ferreira. Pedido de oração: Senhor Deus, cuide de mim, dos meus filhos e do meu neto. É o pedido da Beli. Ela pede por sua família, pede pelos filhos, netos e por si mesma. Que Deus abençoe você, Beli, e muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração. A próxima mensagem é da Ivete Carvalho. Peço oração pelo meu filho, que está internado em uma comunidade terapêutica para dependentes químicos. Que Deus o cure e o liberte desses vícios. Também peço oração por mim, pois tenho problemas no nervo ciático e 3 hérnias de disco. Peço ainda a oração pelos meus filhos, netos, esposos, irmãos e sobrinhos. Obrigada, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém, Ivete, muito obrigado pelas palavras e vamos orar então pelo seu filho. Nós não temos o nome dele, mas com certeza Deus sabe quem é, sabe das necessidades e vamos interceder por ele para que ele encontre a libertação dos vícios. Eu creio que Deus é poderoso e deseja realizar essa obra de transformação na vida do seu filho. E o bom de tudo é que o seu filho reconheceu a necessidade, buscou ajuda, se submeteu à internação, ao tratamento e agora eu tenho certeza que Deus está operando poderosamente para que ele consiga se livrar completamente dos vícios. Um grande abraço, Ivete, que Deus abençoe seu filho, sua família, seus sobrinhos. Um grande abraço para você. E agora vamos para o nosso Instagram. Vai lá, siga a gente no Instagram. Nosso Instagram é @lugardepaz. A primeira mensagem do Instagram é da Adriana Batista. Peço oração pela minha família e pelas minhas filhas. Então vamos orar, Adriana, pela sua família e filhas. Amém. Que Deus abençoe você, Adriana. Que Deus abençoe as suas filhas, que vocês continuem se desenvolvendo, mantendo-se unidas, porque família unida é muito importante, especialmente na fé. Como é importante manter uma família unida na fé. Eu digo para os pais, quando eu faço alguma palestra para pais, eu digo que a mais importante, a mais rica herança que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos é a herança da fé. Que Deus abençoe você, Adriana, que Deus abençoe a sua família. E a próxima mensagem é da Mara Cristina. Gostaria de pedir oração pelo meu filho. Ele tem me maltratado muito, assim como a família. Vamos orar, Mara, pelo seu filho, por você e pela sua família. Não é fácil, né? É importante saber por que ele está maltratando desta maneira. Um diálogo franco, olho no olho, sem cobranças, né? Numa conversa mais descontraída. Eu também não sei qual é a idade dele, mas é uma conversa descontraída, sem cobranças, mas de olho no olho, uma conversa séria. Vamos conversar, filho, sem brigar, sem falar alto. O que está acontecendo? Eu quero te ouvir.
Não estou sendo uma boa mãe? O que está acontecendo? O que você gostaria? Existe algo que eu poderia fazer para melhorar o nosso relacionamento? Pergunte, ouça o que seu filho vai dizer, né? E se você tiver alguma contribuição e quiser pontuar algumas coisas, esse é o momento apropriado. Isso tudo, obviamente, depende da idade, né? Se é uma criança muito novinha ainda, é importante você tentar descobrir por que essa criança está tratando dessa maneira. Se já é um adolescente, ou um jovem adulto, também é importante tentar descobrir o motivo e, através de um diálogo, é possível chegar a um entendimento. Vamos estar em oração por você, Mara, e pelo seu filho e pela sua família. Desejo que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Que Deus te dê sabedoria para lidar com esta situação. Vamos lá, o nosso próximo pedido é da Miri Silva Barcelos. Peço oração pela minha família, pela minha vida, pela vida da minha filha, pelo meu casamento e pelo meu marido. Meu marido se afastou da igreja e infelizmente nos separamos, mas creio que Deus pode restaurar o nosso casamento, se essa for a vontade dele. Vamos orar, Miris. Miris Barcelos. Desejo que Deus a abençoe ricamente, Miris. Que Deus abençoe também a sua família, filhos, né? E que Deus abençoe seu esposo. Sabe, semana passada, Miris, nós tivemos aqui na Novo Tempo uma programação maravilhosa voltada para casais. Foi sob o tema Consultório de Casais com Darleide Alves. Não assistiu? Procure lá na plataforma NT Play e você poderá assistir todos os episódios. Foi de segunda a sexta-feira, portanto, 5 programas muito especiais voltados para a família. E eu queria dizer assim que nunca foi plano de Deus que ocorresse um divórcio. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. Portanto, eu creio que Deus ele deseja trabalhar sim a restauração, a reconciliação. Então vamos estar em oração aqui no Lugar de Paz por você, pelo seu casamento. Mas se você não assistiu a essa programação, vai lá na NT Play e com certeza vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu lembro você, ao término do programa nós temos um compromisso. Nós vamos orar juntos. Nós já voltamos. Nós já estamos de volta, vamos continuar aqui com a segunda parte do programa, com os pedidos de oração. Mas eu quero lembrar você do nosso compromisso que deve ser renovado cada dia com o Senhor, de buscá-lo através do estudo da Bíblia, através da oração. A oração é o abrir do coração a Deus, assim como nós fazemos numa conversa com um amigo. É claro que Deus é o Criador do universo, Ele é o nosso Redentor e devemos dedicar todo o respeito para com Ele, mas Ele deseja ser nosso amigo íntimo. E quando nós falamos de intimidade, a gente fala daquilo que se encontra no nosso coração. A gente fala dos nossos sentimentos, dos nossos medos, a gente fala dos nossos sonhos, das nossas frustrações. A gente fala de muitas coisas. Então, eu quero incentivar você a renovar esse compromisso diariamente, de falar com Deus e permitir que Ele fale com você através de Sua palavra. E é por isso que aqui no programa Lugar de Paz, antes de ler o texto que eu li no início, eu quero novamente oferecer a você a revista Esperança Novo Tempo, Sem Tabus. É uma maneira de você estudar a Bíblia sobre o tema de sexualidade, intimidade, casamento, matrimônio. Sim, a Bíblia fala sobre isso em diversos textos. E através do estudo desta revista, você vai compreender melhor o plano que Deus tem para o matrimônio. Sim, o matrimônio é uma instituição sagrada que Deus estabeleceu na criação do ser humano. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus deu uma ordem ao ser humano, que eles fossem fecundos.
Eu tenho certeza de que quando nós descobrimos o plano que Deus tem para a nossa vida relacionado ao matrimônio, e quando nós permitimos que os planos dele se desenvolvam e se cumpram em nossa vida, grandes bênçãos acontecem. Então, o que é que você está esperando? Entre em contato agora conosco através do telefone 0 operadora 12 2127 3121. Essa revista chegará em sua casa sem nenhum custo. Todos os dias, aqui no programa Lugar de Paz, em outros programas na TV Novo Tempo, nós oferecemos materiais semelhantes a este, para que você tenha a oportunidade de conhecer melhor quais são os planos de Deus para a sua vida. Lembrando que Deus quer ter intimidade com a gente, Ele quer ter um relacionamento profundo de intimidade com a gente. E estudar essa revista é uma maneira de nós compreendermos melhor quem é Deus, qual é o plano que Ele tem para nós, para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. E agora sim, eu quero ler novamente o texto que li no início. Apenas vou ler porque pode ser que você não tenha pegado aqui o programa desde o início. O texto está na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Queridos, nada serei se não tiver amor. E como é que eu posso ter amor genuíno no meu coração se eu tenho uma natureza que foi corrompida pelo pecado? É necessário que eu e você permaneçamos em Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Agora, se nós estamos conectados a Cristo, e estar conectado a Cristo significa estudar a Bíblia diariamente, orar constantemente, significa também servi-lo. Então, quando nós estamos conectados com Cristo, Ele nos abençoa com este dom maravilhoso que é o dom do amor. E quando nós amamos, o resto do texto aqui vai dizer: o amor não é ciumento, o amor não age de forma inconveniente, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Você quer desenvolver esse amor na sua vida? Lembre-se, o amor é Jesus. Quanto mais próximos estivermos de Jesus, nós vamos receber essa dádiva do céu, que é este amor genuíno. E eu desejo que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe os seus filhos e que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. E agora nós vamos ler os pedidos que recebemos através do WhatsApp e eu chamo você para me acompanhar. Vem comigo. Então vamos lá, a primeira mensagem do WhatsApp é da Isabel e ela tem ali o título: Não desista, nunca desista, amém, Isabel. Meu nome é Isabel e estou muito afastada da igreja. Sou mãe solo e preciso muito da misericórdia de Deus. Por favor, peço oração intercessora pelos meus filhos Rafael e Samuel, assim como por mim. Todos precisamos muito de oração. Ambos são autistas e hoje estou cansada, saturada e sem perspectiva nenhuma. Isabel, vamos orar por você, pelos seus filhos, anotando aqui Rafael e Samuel. Não deve ser fácil, mas eu quero dizer que com Cristo é possível. Ele vai lhe sustentar, Ele vai lhe dar forças para atravessar esses momentos com serenidade, com confiança. Então é muito importante que a gente se apegue a Cristo. É importante porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fonte de energia, Ele é a nossa fonte de sabedoria. E em relação à igreja, é muito importante que você faça planos para voltar. Se você fez esse pedido de oração dizendo que está afastado, é porque você tem um desejo de voltar. E sabe o que significa vontade? Vontade é o poder de decidir. Deus concedeu a você esta capacidade de fazer escolhas, de decidir. Então decida hoje, próximo sábado, vou à igreja e vou levar meus filhos. E Deus vai me abençoar, e certamente Ele vai te abençoar, porque esta é a vontade dEle para a sua vida. Lembre-se da história do filho pródigo, lembre-se dessa história. Na história do filho pródigo, o pai está ali com os braços abertos, todos os dias olhando para ver se o filho volta para casa.
E quando ele vê o filho voltando, ele não espera o filho chegar. Ele corre em direção ao filho para o abraçar, para o vestir, para colocar um anel, símbolo de que ele volta a ser um herdeiro. Que Deus abençoe você, Isabel. Que Deus abençoe o Rafael e o Samuel. E nós estaremos aqui em oração por você e por sua família, que são seus filhos. Um grande abraço e vamos continuar juntos em oração. A próxima mensagem é da Diana Rocha. Peço oração pelo meu filho, pois ele tem muita dificuldade com a voz e é muito ansioso. Vamos orar, Diana, pelo seu filho, para que ele possa lidar melhor com a ansiedade e também com a voz dele. A ansiedade é um grande mal que tem assolado as pessoas. E é importante buscar ajuda e também fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu nunca vou me cansar de repetir aqui. O ser humano é um todo indivisível, que envolve o aspecto físico, mental e espiritual. Se o aspecto físico está comprometido, isto vai se refletir nas emoções e também na espiritualidade. Então nós também precisamos cuidar do corpo. E cuidar do corpo envolve se alimentar adequadamente, se abster daquelas substâncias que são prejudiciais à saúde, como refrigerantes, açúcar em excesso e etc. Significa você respeitar as horas do descanso, tanto o descanso semanal, anual e também o descanso diário, que é o repouso. A noite deve ser para dormir. Também fazer atividade física, o corpo foi feito para atividade. E a gente sabe que o sedentarismo é pior do que o hábito do cigarro. Então fazer atividade física vai diminuir os níveis de ansiedade, diminuir a quantidade de tempo que se passa nas telas, não é verdade? Então aqui são algumas dicas, tá, Diana? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe ricamente o seu filho. Vamos para o próximo pedido, a Maria Elizabeth. Boa tarde, gostaria de fazer um pedido de oração pela minha saúde e pela reconciliação do meu filho para que ele volte para Jesus. Amém, Maria. Maria Elizabeth. Vamos orar por você, pelo seu filho, para que ele volte para os braços de Cristo. Eu repito a história do filho pródigo. O pai ali, ele está ansioso pelo retorno do filho. Que Deus abençoe o filho, que seu filho possa retornar para os braços de Cristo e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na vida dele. Vamos para mais um pedido, a Luciane Bueno. Peço oração pela minha tia Daltiva. Faz 1 ano que ela está com diarreia. Os médicos fizeram todos os exames, mas não sabem o que ela tem. Vamos orar, sim, Luciane, pela sua tia Daltiva. Tia Daltiva. Amigos de oração, anote aí o nome da Daltiva. Ela tem uma enfermidade, os médicos ainda não descobriram o que é, e teve vários episódios, que são constantes de um desconforto intestinal, diarreia. Vamos orar por ela, para que Deus a visite, para que Deus a cure. Nós acreditamos que Deus pode fazer isso, tá bom? E agora nós vamos aqui para o nosso mural de oração. E aqui no nosso mural de oração eu tenho o pedido da Mônica. E olha só o que a Mônica diz. Peço oração em favor do meu irmão Hamilton, que está afastado do caminho do Senhor e está sofrendo muito. Que Deus faça um milagre na vida dele. E peço por toda a minha família também. Amém, Mônica? Neste momento nós vamos orar por você, Mônica, pelo seu irmão Hamilton. Eu quero orar por você também, meu querido amigo telespectador, você que nos acompanha. Eu sei que você tem um pedido aí no seu coração. Eu sei que você tem sonhos, tem medos, frustrações. Que tal a gente lançar tudo isso agora no colo de Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós. Feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Querido Deus, Pai de amor, mais uma vez, Pai, aqui no programa Lugar de Paz, eu invoco o Teu santo nome, pelos méritos de Cristo Jesus. E neste momento eu apresento o pedido da Mônica, ela pede pelo seu irmão Hamilton, que está afastado dos caminhos, dos Teus caminhos, Pai, está sofrendo bastante. Ela pede por um milagre na vida dele, toque em seu coração, Senhor. Abençoe a sua família, a família da Mônica. Oramos aqui, Pai, pela Luciane. Ela intercede por sua tia Daltiva, que tem tido vários episódios relacionados ao desconforto intestinal e isso tem prejudicado a sua saúde.
nós pedimos pela cura dela, Senhor. Oramos também pelo filho da Maria Elizabeth, oramos aqui pela Diana, pela Isabel, ela é mãe solo, ela tem 2 filhos, o Rafael e o Samuel, que são autistas. Peço que o Senhor abençoe essas crianças, Senhor, e de uma forma especial, que o Senhor toque no coração da Isabel, dando-lhe sabedoria, discernimento e forças para voltar para os teus caminhos e congregar na igreja. Abençoe aqui, Pai, a Miris, ela pede pelo seu casamento, por sua filha, pede por uma reconciliação. Oramos pela Mara, Adriana, Ivete, Bete. Colocamos esses pedidos em tuas mãos, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.